Olá pessoal, resolvi fazer um review, né? Minha opinião sobre a cervejeira Midea Flex 96 litros, para ajudar quem está querendo comprar uma cervejeira, né? Está tentando decidir, até porque os vídeos, né, sobre essa cervejeira são um pouco antigos, coisa de um ano e pouco atrás, não tem tanta coisa recente. Vale ressaltar que esse review vai ser totalmente imparcial. A gente sabe que, né, e é normal mesmo, algumas pessoas recebem o produto da própria empresa para fazer o review, então acaba sendo um pouco mais tendencioso, meio que forçado a falar bem, né? O nosso aqui, eu e minha esposa ganhamos como presente de casamento de um dos nossos padrinhos, então vai ser um review totalmente imparcial mesmo, né? Bom, para começar, a gente está com a cervejeira há 2 semanas. Estamos gostando bastante. Não vou falar das características físicas dela, na questão de dimensão, quantas cervejas ou latas cabe, para o vídeo não ficar tão longo, mas eu coloco isso na descrição do vídeo, né? Então vamos lá. Primeiro falando sobre os pontos positivos. Ela gela muito bem, tá? Ela gela muito bem mesmo, a gente pode ver. Agora está de noite, são 8 horas da noite, mas está um dia relativamente fresco hoje, está 27 graus no momento agora, né? A gente mora em Barra do Garças, Mato Grosso, e aqui é uma cidade bem quente. Ao longo do dia chega a fazer 33, 35, 38 graus. É normal fazer, mas mesmo assim ela gela muito bem. Ó. Ela está setada no -5, né? Como vocês podem ver. Eu já deixei a luz dela ligada, né? Então a gente vê que tem algumas garrafas, ó. Algumas garrafas aqui nessa parte do meio também, latas. Algumas garrafas aqui embaixo e algumas latinhas no fundo, né? E nesse momento, ó, ela tá marcando, eu coloquei um termômetro desses de chocadeira, né? Olha, ela tá marcando -5,9 graus, tá? Ela chega a marcar, o que eu já vi o mínimo dela marcar, mesmo quando a temperatura ambiente está em 35 graus, é -6,7. Então, para começar de fator positivo, ela gela muito bem. A cerveja não chega a ficar canela de pedreiro ou véu de noiva, né, como a gente costuma falar, mas ela fica assim trincando, tá? A cerveja ela fica realmente bem gelada. Lembrando assim que a temperatura que está ali dentro, que agora é -5,9, não é, né, não quer dizer que o líquido também tá em 5,9, né? Mas ela fica assim bem gelada, a cerveja fica trincando. Já já eu vou abrir a porta, a gente vai dar uma olhadinha. Outro fator positivo, ela é muito bonita, né? Como vocês podem ver, ela realmente é muito bonita. Olha o Budweiser fazendo participação especial. Ela é realmente muito bonita. Ela é muito silenciosa. Ela tá ligada agora, vamos ver se a gente consegue ouvir o motorzinho dela. Então, o motor dela é aqui embaixo. Ela é bem silenciosa. Por vezes eu preciso até. Nem parece que ela tá ligada, eu preciso até chegar perto para certificar de que ela realmente está ligada. Olha a temperatura, ó. -6. Lembrando que eu não fiz nenhuma adaptação, nem nada para ela gelar mais, tá? Ela tá de fábrica. E aproveitando que eu toquei nesse assunto, é importante que siga as orientações que o fabricante fala no manual, que é o quê? Assim que a cervejeira chega, e a gente seguiu todas as recomendações, ela precisa ficar 2 horas desligada sem nada. Por quê? Para estabilizar o gás dela. Porque ela vem de transporte, às vezes na hora de pegar ela para colocar no lugar, inclina ela para os lados, ou para frente, para trás. Então é importante que ela fique 2 horas desligada, sem nada. Após isso, né, você pode ligar ela, a gente ligou ela no -5, e o manual recomenda ela ficar de 12 a 24 horas ligada sem nada dentro. A gente deixou a nossa por mais ou menos 18 horas ligada sem nada dentro. E quando já estava com esse termômetrozinho aqui, e com ela vazia, chegou a marcar -7 alguma coisa, acho que -7,7. Chegou a marcar com ela vazia. E aí o que a gente fez? A gente, logo depois dessas 18 horas dela ligado vazia, a gente encheu, mas a gente encheu com cerveja natural, vindo do mercado, né? A gente comprou um estoquezinho de latas e garrafas e já colocamos na cervejeira. E aí o que aconteceu? Essa temperatura que vazia estava ali na casa do -7, ela chegou a ficar 15
graus positivo. Por quê? Porque todas as cervejas estavam em temperatura ambiente, então é normal realmente que ela esquente mais, né? E aí depois disso, demorou mais ou menos umas 10 horas para a cerveja realmente estar gelada, né? Não que ela demorou 10 horas para chegar no -5. O -5 ela chegou rapidinho. Mas assim, a cerveja teve que ficar pelo menos umas 8 horas ali dentro para ficar para ela ficar bem gelada. Então realmente ela gela bem. Ponto negativo assim que eu vejo que não chega a ser um ponto tão negativo, né? Mas poderia ser um pouquinho melhor a questão dos ajustes. A gente vai ver depois, eu vou abrir, mas a gente vê que ali dentro ela tem o botão de ligar, o botão da luz, a temperatura setada e o mais e o menos, né? Esse controle poderia ser na parte de fora, porque ia facilitar bastante os ajustes. A gente precisa, por exemplo, abrir ela para acender a luz, né? Ou para setar a temperatura, mas são detalhes, né? Uma outra coisa que eu considero um ponto negativo, ela demora um pouco. Na verdade, ela tem um delta muito grande entre desligar e ligar o compressor. Então, por exemplo, aqui ela está ligada ainda. Ó, tá -6,2. Eu ainda não entendi qual que é a dinâmica de ligar e desligar o compressor, mas chega uma certa temperatura que o compressor desliga e às vezes o delta, né, a temperatura que ela atinge para ligar novamente é muito grande. Às vezes eu vejo ela chegando a 4, às vezes até 5 graus positivos para ligar novamente. Então eu considero isso daí um ponto negativo até meio que grave, né? Porque eu acho que fica muito grande esse delta para ela poder ligar novamente. Mas igual eu falei, eu ainda não entendi bem a dinâmica. Tem vezes que ela desliga no -6, né? E volta a ligar às vezes no -3, no -2, não é uma coisa muito certa. Mas eu acho que assim, ela ligar quando tá +1, +2, +3, eu já acho que não é tão bacana, né? Ela poderia ter um delta menor, né? Mas como eu falei, eu ainda não sei como que funciona a dinâmica de ligar e desligar. Outra coisa, ela perde temperatura bem rápido quando você abre e fecha ela. Tudo bem que aqui é muito quente, né? Então realmente o ambiente externo mais quente ela acaba perdendo temperatura. Mas só para dar um exemplo para vocês, ó, ela está em -6,3, -6,4, acabou de mudar. Eu vou abrir ela para mostrar aqui como que ela tá. Ó a cerveja como que ela fica, tá vendo? Ela fica bem, ó, tá bem gelada, tá vendo? Ela chega a ficar até, ó, não chega a ficar canela de pedreiro, mas ela fica bem geladinha. Inclusive, ó, as latas, ó, tá bem gelada, ela fica trincando mesmo. Por curiosidade, a gente colocou um copo d'água aqui para ver se congela. Ó, já tá congelando. A gente colocou o copo aqui tem o que, uns 20 minutos. Lembrando que não é só porque ela atingiu -5 que a água já vai congelar, né? A água não congela tão rápido assim. E, obviamente, a cerveja não vai ficar como uma cerveja no congelador que chega a -15, -10. Congeladores chega a -25, né? Então, não tem como comparar com o congelador, porque não é a função dela essa de congelar a cerveja, né? Então, ó, já agora eu vou fechar. Vamos ver para quanto foi. Ó, só esse tempinho que eu deixei aberto, ela já foi para 8 positivo. Tá vendo? Ela saiu de -6,4 para 9. Mas agora ela volta, né? O motor dela ainda tá ligado, ela vai voltar para aquela temperatura, né? É normal a porta embaçar por conta dessa troca de calor, mas ela é uma porta tripla que conta ela acaba desembaçando com o tempo, né? Então já ela volta ao normal. Outro ponto negativo que eu percebi nela, que na verdade assim, é normal dela, né? Eu até entrei em contato com o suporte da Midea, eles foram super atenciosos, mandaram um técnico aqui para vir verificar. E é normal dela esquentar bastante quando o compressor está ligado, a parte aqui de cima e as laterais. Principalmente essas partes de baixo aqui, ó. Tem horas assim que ela chega a esquentar tanto a ponto de você não conseguir ficar com a mão uns 2, 3 segundos. Mas é normal, segundo o técnico, porque como nas nossas geladeiras, que tem aqueles ferrinhos pretos atrás, aquela serpentina, funciona como troca de calor para o ambiente externo. E na cervejeira da Midea, essas serpentinas ficam por dentro da carcaça, por todo o desenho dela aqui. Algumas cervejeiras, como a Consul, a EOS Beer House, essa serpentina fica na parte de trás. Aí você vê que ó, a nossa aqui, né, a da Midea, ela não tem, ó.
ela é toda fechada. Então, por conta de estética, a serpentina dela fica por toda a carcaça. Por isso que ela esquenta bastante. Se você chegar na sua geladeira e colocar a mão nesse ferrinho de trás, você vê que ele fica bastante quente quando o compressor está ligado, né? Quando ela está funcionando para voltar à temperatura bem gelada. Então é normal essa questão do aquecimento. E a nossa aqui aquece um pouquinho a mais por conta da temperatura ambiente ser mais elevada, né? Então é totalmente normal. Então esse seria mais um ponto negativo, mas que não chega a comprometer nada. O técnico falou que não tem problema nenhum, não há risco nenhum, né? Enfim, é bem tranquilo, né? Ó, você vê que ela já começou a desembaçar. Então, assim, sobre o preço, a gente não pode falar porque a gente recebeu de presente, mas até onde eu sei, ela costuma ser um pouco mais barato que as concorrentes diretas, que são a Consul e a EOS, Beer House. Né? Ó, a temperatura já voltou, né? Tava em 8 quando a gente abriu, já voltou já tá baixando, já bate -6 de novo. Mas essa questão da perda de temperatura, a gente não liga tanto, porque no dia a dia a gente abre, pega a cerveja e já fecha, né? Coisa de 10, 15 segundos. Então não chega até essa perda tão grande. A gente ficou com ela aberta, coisa de quase 2 minutos ali, né? Mas mesmo assim tem uma certa perda. Às vezes ela tá no -5. A gente abriu, pegou a cerveja, fechou, ela já cai assim para um -4, -3, mas logo volta a subir, né? Então, de forma geral, a gente está bem satisfeito. Eu recomendo, quem está na dúvida aí, na compra, eu recomendo. Ela deixa a cerveja realmente bem gelada, a cerveja fica trincando e vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. E quem tiver dúvida, quiser saber mais alguma coisa, pode postar nos comentários que a gente vai respondendo. Sobre gasto de energia, a gente ainda não tem como dar um parecer, como eu comentei, a gente está com ela há 2 semanas, né? Então ainda não tem como a gente falar sobre o consumo de energia. Mas estamos bem satisfeitos e a gente recomenda a compra. Olha que belezinha como que elas estão lá dentro, tá vendo? Ela fica realmente bem gelada. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado quem está em busca aí de uma cervejeira. E qualquer dúvida podem ir postando ali nos comentários que a gente vai respondendo.